Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, Exemplos. Capítulo 2, Espíritos Felizes. Continuação, parte 6, final. Doutor Vinial. Antigo membro da Sociedade de Paris, falecido no dia 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um médium sonambúlico, de grande lucidez e ótimo vidente, ao ser solicitado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, relatou o seguinte: vejo um cadáver em que se realiza um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita, como algo que se esforçasse para desprender-se dela, mas que tem dificuldade em vencer a resistência. Não distingo uma forma de espírito bem determinada. No dia 31 de março, o Dr. Vinial foi evocado na Sociedade de Paris. 1. Caro Dr. Vinial, todos os seus antigos colegas da Sociedade de Paris guardam excelentes lembranças do senhor, e eu particularmente guardo a lembrança de nossas ótimas relações, que nunca se interromperam, aliás. Ao chamá-lo ao nosso meio, quiséramos inicialmente dar-lhe prova da nossa simpatia. Ficaremos muito contentes, caso queira, e possa vir conversar conosco. Caro amigo e distinto mestre, sua amável lembrança e seus votos de simpatia sensibilizam-me. Se hoje consigo vir até vós e assistir livre e desimpedido à reunião dos nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que vossas preces me proporcionaram. Como dizia com justeza meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo dessa noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para domar tal desejo. Vossas conversas e as importantes questões que foram discutidas interessam-me muito, tomando minha espera menos penosa. Perdoa, caro amigo, mas era necessário que expressasse o meu reconhecimento. 2. Em primeiro lugar, diga-nos como se sentiu no mundo dos espíritos. Depois, descreva-nos o trabalho de desprendimento, as suas sensações nesse momento, bem como o tempo necessário até reconhecer a sua nova situação. Estou tão feliz quanto é possível ser, quando se vê confirmar plenamente todos os anseios íntimos que se pode ter tido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz. Sim, eu o sou. Porque agora, sem obstáculo algum, vejo desdobrar-se à minha frente o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas descartemos hoje tais digressões inoportunas. Virei novamente conversar convosco a esse respeito, sabendo que minha presença há de vos proporcionar o mesmo prazer que tenho ao vos visitar. O desprendimento foi muito rápido, mais rápido do que o meu escasso mérito, permitindo-me esperar. Fui poderosamente ajudado por vossa assistência e o médio sonâmbulo que vos deu uma ideia bastante clara da separação para que eu não insista nesse ponto. Era uma espécie de oscilação descontínua, um arrastamento em direções opostas. O espírito triunfou, já que estou aqui. Deixei completamente o corpo somente quando ele baixou à terra. Voltei então convosco. 3. O que o senhor achou do seu funeral? Senti-me no dever de comparecer. Nesse momento, o senhor estava livre o bastante para acompanhá-lo? E as preces que fiz por vós, discretamente, por razões evidentes, alcançaram-no? Sim, como lhe disse, a assistência de todos vós foi de suma importância e eu regressei convosco, abandonando de vez a minha velha crisálida. Além disso,
Como um amigo sabe, as coisas materiais pouco me tocam. Eu só pensava na alma e em Deus. 4. Lembra-se de que, a seu pedido, há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um experimento com o senhor, estando o caro irmão ainda vivo? Nota 178. De Revista Espírita, março de 1860. Nota do autor. Nessa ocasião, seu espírito desligou-se e veio conversar conosco. Poderia descrever-nos, tanto quanto lhe seja possível, a diferença que existe entre o seu desligamento atual e o daquela ocasião? Sim, lembro-me disso certamente, mas que diferença entre o meu corpo, entre o meu estado, então, e o de hoje? Naquele tempo, a matéria ainda me constrangia com sua teia inflexível. Queria separar-me de uma maneira mais absoluta, mas não podia fazê-lo. Hoje estou livre. Um imenso campo do desconhecido abre-se diante de mim. E eu espero avançar com a vossa ajuda e a de vossos bondosos espíritos, a que me submeto, alcançando o mais rápido possível os sentimentos que preciso desenvolver e as ações que preciso promover para escalar a trilha das provações, de forma a merecer as recompensas. Quanta majestade, quanta grandeza! É quase um sentimento de pavor que nos domina, quando, fraco como somos, intentamos fixar as sublimes claridades. 5. Teremos muito prazer em continuar essa conversa quando o senhor desejar novamente ter conosco. Respondi sucintamente e sem muito método às suas diversas perguntas. Não me interrogues ainda, mas seu fiel discípulo, pois não estou de todo livre. Conversar mais e mais seria um grande prazer, mas meu guia modera meu entusiasmo. Nota 179. Apoio, orientação e conselho dos espíritos familiares ou guias ocorrem durante a encarnação, mas também na vida espiritual, até que a força do espírito assistido seja forte o suficiente para conduzir-se, sem dúvidas, na senda do bem. Depois servirá também ele próprio como guia de outros mais simples. Nota do editor. Continuando, e já pude apreciar bem sua bondade e justiça, de modo que me submeto inteiramente à sua decisão, ainda que com certo pesar de interromper nossa conversa. Consolo-me, pensando que poderei vir com frequência assistir incógnito às vossas reuniões. Falarei convosco algumas vezes, pois vos estimo muito e quero prová-lo. Mas outros espíritos mais adiantados que eu desfrutam de prioridade e devo anuir com aqueles que me permitiram a meu espírito dar livre curso à torrente de ideias acumuladas. Deixo-vos agora, amigos, e devo agradecer duplamente, não apenas a vós, espíritas, mas que me haveis chamado, mas também a esse espírito que me permitiu tomar o seu lugar e que, em vida, usava o ilustre nome de Pascal. Aquele que foi e será sempre o mais devoto de vossos adeptos. Doutor Vignal. Victor Lebiflet, prático do Porto de Arve, morreu ainda moço aos 20 anos. Morava com a mãe, pobre e humilde comerciante, de quem cuidava terna e afetuosamente, sustentando-a nos ganhos de seu árduo trabalho. Nunca foi visto frequentando cabarés ou entregando-se a excessos tão frequentes em sua profissão, pois não queria desviar o mínimo que fosse de seus ganhos do piedoso uso que lhe dava. Todo o tempo em que não estava trabalhando, dedicava-o à mãe para poupá-la da fadiga. Atacado de há muito pela doença de que pressentia fosse morrer, escondia seus sofrimentos de sua mãe com medo de causar-lhe preocupação e de que ela quisesse ocupar-se da parte que a ele cabia nas tarefas domésticas. Era necessário a esse jovem grande cabedal de qualidades morais
e uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, às perniciosas seduções do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar um pouco, alegando-lhe ter ele mesmo necessidade de dormir. Sua mãe teve então uma visão. Disse ela que se achava em plena escuridão quando viu um ponto luminoso que se ampliava pouco a pouco até o quarto ficar luminoso por uma brilhante claridade, da qual se destacou radiante a figura de seu filho, elevando-se do espaço infinito. Ela compreendeu que o fim de seu filho estava próximo e, efetivamente, no dia seguinte, aquela nobre alma deixava a terra enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita, vencedora de sua bela conduta e interessando-se por sua mãe, que ficara assim sozinha, teve a ideia de evocá-lo pouco tempo após a sua morte e se manifestou antes espontaneamente através da seguinte comunicação: Desejais saber como estou agora, bem feliz. Oh, felicíssimo! Não desprezeis sentimentos e angústias, porque são fontes de bênção e de felicidade no além-túmulo. A felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas da terra estão tão longe do que experimentamos quando retornamos ao Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que bem cumpriu o seu dever e que aguarda cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil se não enxergastes o seu objetivo. Mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós, tendo vivido conforme a lei de Deus, sereis recompensados bem além da conta dos sofrimentos e dos méritos que julgardes haver auferido para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa maneira desconhecida por muitos aí e que se chama benevolência. Socorrei vossos semelhantes, fazendo por eles até mesmo mais do que gostarias que se fizesse por vós, porque conheceis a vossa miséria, mas ignorais a silenciosa miséria alheia. Ajudai minha mãe, minha pobre mãe, único pesar que deixo na terra. Ela deve passar por outras provas para que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Victor. O guia do médium transmitiu então a seguinte mensagem: os sofrimentos suportados durante a encarnação terrestre nem sempre representam uma punição. Os espíritos que, por vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como este que se comunicou convosco, são felizes ao passar por males que por outros seria uma expiação. Nota 180. As vicissitudes e as dificuldades da vida em vosso planeta, cuja condição é de expiação e provas, são oportunidades para todos evoluírem. Os simples as enfrentam para adquirir as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Depois buscam valores, capacidades e qualidades, senso moral, livre-arbítrio, conhecimento, virtudes, habilidades. São as provas que escolhem para alcançar suas metas. Para os espíritos imperfeitos, quando arrependidos, as provas escolhidas servem como expiação para superar a imperfeição, progredindo e retomando ao bem. Para os espíritos superiores, como Victor Le servem-se deles como missões para atuar como exemplo e auxiliar os demais. Nota do editor. Continuando a transmissão do guia do médium. O sono os revigora junto ao Altíssimo, dando-lhes força para tudo suportar em nome da sua maior glória. A missão desse espírito em última existência não era uma missão de relevo, mas, por mais obscura que fosse, nem por isso teve menos mérito, porque ele não podia ser estimulado pelo orgulho. Antes de tudo, tinha um dever de gratidão a cumprir junto àquela que foi sua mãe. A seguir, devia mostrar que os piores ambientes podemos encontrar
almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que, através da vontade, podemos resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades morais têm uma causa anterior e seu exemplo não terá sido infrutífero. Senhora Anaïs Gourdon. Senhora muito jovem, notável pela doçura de caráter e pelas qualidades morais mais elevadas, morreu em novembro de 1860. Pertencia a uma família de operários de minas de carvão nos arredores de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciar sua posição espiritual. Evocação. Estou aqui. Pergunta. Seu marido e seu pai pediram-me que evocasse a senhora e ficarão muito felizes se lhe pudesse enviar uma comunicação. Também fico muito feliz de enviar-lhe uma comunicação. Pergunta. Por que foi retirada tão jovem do convívio familiar? Porque findaram-me minhas provas terrestres. Vai vê-lo algumas vezes? Oh, frequentemente estou perto deles. Está feliz como espírito? Estou feliz. Eu confio, espero e amo. Os céus não mais me aterrorizam, espero em confiança e amor, que asas brancas me transportem. O que quer dizer com asas brancas? Quero dizer tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes que me deslumbram. As asas dos anjos, arcanjos e serafins, que são espíritos puros, são apenas evidentemente um atributo imaginado pelos homens para representar a rapidez com que eles se transportam, porquanto sua natureza etérea faz com que não precisem de nenhum instrumento para percorrer os espaços. Eles podem, no entanto, aparecer aos homens com esse acessório para corresponder ao seu pensamento, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para que possam ser reconhecidos. Pergunta: seus pais podem fazer alguma coisa que lhe apraza? Esses entes queridos não devem mais me entristecer com a visão de seus lamentos, já que sabem que não estou perdida para eles. Que lhes seja suave, leve e perfumada a minha lembrança em suas memórias. Foi como uma flor de rápida passagem. Nada de triste deve subsistir. Pergunta: como explicar sua linguagem tão poética e tão contrastante com a posição que teve na Terra? É que quem fala é minha alma. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e muitas vezes, Deus permite que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rudes para fazer com que estes possam pressentir as delicadezas que um dia alcançarão e que mais tarde compreenderão. Sem essa explicação tão lógica e tão de acordo com a solicitude de Deus para com as suas criaturas, dificilmente entenderíamos a razão do que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Realmente, que há de mais gracioso e poético que a linguagem do espírito dessa jovem educada entre os mais duros labores. Dá-se o contrário, nos mais das vezes, espíritos inferiores encarnados entre os homens mais adiantados, mas com o objetivo oposto. É em vista de seu próprio adiantamento que Deus os coloca em contato com um mundo endurecido e algumas vezes também para que sirvam de prova para este mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Maurice Gontran era filho único, tendo falecido aos 18 anos de uma doença do pulmão. Caracterizavam-no rara inteligência, o discernimento precoce, um grande amor ao estudo e caráter grave, afetuoso e simpático, todas as qualidades, enfim, que ensejam mais legítimas esperanças de um futuro brilhante. Terminaram os primeiros estudos muito cedo e com grande sucesso, matriculando-se em seguida na Escola Politécnica.
Sua morte foi para os pais a causa de uma dessas dores que deixam marcas profundas, tanto mais penosas, porque, tendo tido sempre uma saúde delicada, eles atribuíram a morte prematura do filho à carreira para a qual o haviam direcionado, culpando-se. Para que, diziam, há de lhe vir servir agora tudo o que aprendeu? Teria sido melhor que permanecesse ignorante, porque não tinha necessidade disso para viver. E, por certo, estaria ainda entre nós. Seria então a consolação de nossos dias de velhice. Se tivessem conhecido o Espiritismo, sem dúvida teriam raciocinado de outra forma. Mais tarde, porém, nele encontraram a verdadeira consolação. O filho transmitiu a comunicação que citamos a seguir a um amigo do casal, alguns meses após a sua morte. 1. Meu caro Maurice, a terna afeição que você tinha por seus pais faz-me crer que desejaria reconfortar-lhes o ânimo, se tanto estiver ao seu alcance. O pesar, para não dizer o desespero, em que sua morte os lançou, perturba-lhes visivelmente a saúde, fazendo com que encarem a vida com desgosto. Algumas palavras de consolo, vindas de você, poderão certamente fazer-lhes renascer a esperança. Meu velho amigo esperava com impaciência a ocasião de hora me oferecer para poder comunicar-me. A dor de meus pais aflige também a minha. Mas essa dor passará quando tiverem a certeza de que minha existência não cessou. É preciso que se dedique o amigo a convencê-los dessa verdade, o que certamente conseguirá. Era preciso esse acontecimento para conduzi-los a uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Meu pai, como bem sabe, era muito cético acerca da vida futura. Deus permitiu-lhes essa aflição para tirá-lo do seu erro. É certo que nos reencontraremos aqui, neste mundo, onde não se conhecem mais os desgostos da vida, em cuja entrada eu os precedi. Mas diga-lhes claramente que a satisfação que tomarem a ver-me há de lhes ser negada como castigo pela falta de confiança na bondade de Deus. Poderei até mesmo ser proibido daqui até lá de comunicar-me com eles enquanto ainda estão na terra. O desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que finalmente haja resignação. Nota 181. O espírito que adquire orgulho e egoísmo confere a si mesmo a condição de infelicidade. Sua meta está em arrepender-se, mas, se persiste no mal, amplia sua condição delituosa. Pode, então, iludir-se, imaginando-se castigado por Deus. Revoltado, torna-se inconsciente de sua responsabilidade. Pode reencarnar desse modo diversas vezes sem progresso, prolongando seu sofrimento moral. Todavia, essa condição é sempre temporária, pois cedo ou tarde retornará ao bem por sua livre escolha. Nota do editor. Continuando. O desespero é verdadeiro suicídio, por consumir as forças do corpo, e aquele que abrevia seus dias com a ideia de escapar mais cedo da constrição da dor, prepara para si as mais cruéis decepções. É preciso, ao contrário, trabalhar para preservar as forças do corpo, a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus bons pais, é a voz que me dirijo agora. Desde que para trás deixei meus despojos mortais, estive ininterruptamente ao vosso lado, e aí estou mais vezes do que quando vivia na terra. Consolai-vos, portanto, porque eu não estou morto, estou mais vivo do que vós. Só meu corpo morreu, mas meu espírito vive ainda, livre, feliz e doravante livre de moléstias, de enfermidades e de dor. Em vez de aflitos, ficais felizes por saber que onde vivo agora não há inquietações ou desespero, e onde o coração é impregnado de uma alegria pura, imaculada. Ó, meus amigos, não choreis por aqueles que morrem prematuramente. É uma graça que Deus lhes concede
poupando-os das tribulações da vida. Minha existência dessa vez não deveria prolongar-se por muito tempo sobre a terra. Eu havia já adquirido o que nela deveria adquirir. Assim, preparando-me para cumprir mais tarde uma missão mais importante. Se aí tivesse vivido muitos anos, sabeis a que perigos, a que seduções eu teria sido exposto. Sabeis que, não estando ainda forte o bastante para resistir-lhes, se às tais tentações eu tivesse cedido, poderia isso para mim constituir um atraso de muitos séculos? Por que então lamentais o que me é vantajoso? Uma dor inconsolável neste caso demonstraria uma falta de fé que só poderia ser justificada pela crença no nada. Oh, sim, merecem compaixão aqueles que têm essa crença, que produz desespero, porque para eles não há consolação possível. Os seres que lhes são queridos perdem-se para sempre, pois é o túmulo que lhes toma a última esperança. Pergunta: foi dolorosa sua morte? Não, meu amigo. Sofri apenas antes de morrer com a enfermidade que me tirou da terra, mas esse sofrimento diminuía à medida que se aproximava o último instante. Certo dia adormeci sem pensar na morte. Sonhei. Ó, sonho maravilhoso! Eu sonhei que estava curado, que não mais sofria, respirava longos haustos e com grande prazer um ar balsâmico e fortalecedor. Fui transportado através do espaço por uma força desconhecida e uma luz brilhante refulgiu ao meu redor, mas sem causar-me a vista. Vi meu avô, que não tinha mais a fisionomia magra, mas um ar de frescor e juventude. Estendeu-me os braços, apertando-me com muito carinho junto ao seu coração. Acompanhavam-no inúmeras pessoas a sorrir bondosos e benevolentes. Parecia reconhecê-los, estando feliz por revê-los, e juntos trocávamos todos palavras e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era a realidade, porquanto eu não mais deveria despertar na terra. Eu despertara no mundo dos espíritos. Pergunta: teria sido o excesso de estudo a causa de sua enfermidade? Não, não, esteja certo quanto a isso. O tempo que eu deveria viver na Terra estava determinado e nada poderia nela reter-me. Meu espírito, em seus momentos de desligamento, já o sabia, ficando feliz no aguardo da libertação já próxima. Mas o tempo que aí passei foi-me útil e rejubilo-me hoje por não haver gasto em vão. A aplicação aos estudos fortaleceu minha alma, aumentando os meus conhecimentos. E se não pude aplicar o aprendizado durante minha curta estada entre vocês, vou aplicá-lo mais tarde com maior proveito. Nota 182. O descrente materialista não vê proveito numa vida de estudos que se interrompe pela morte sem concluir-se pela aplicação do conhecimento adquirido. Parece-lhe inútil e sem sentido, mas tudo o que se aprende até o último minuto será útil ao espírito futuramente. A compreensão da doutrina espírita estabelece uma ampla renovação social, pois todo investimento na educação torna cada indivíduo mais capaz quando retornar pela reencarnação nas futuras gerações. Nota do editor. Continuando. Adeus, caro amigo. Vou para junto de meus pais prepará-los para receber esta comunicação. Fim do capítulo 2.